E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e o Bitcoin surpreendeu, tá subindo, tá aí próximo aos seus 29.500 dólares. Eu vou te explicar o porquê dessa subida e responder o que vem muita gente agora me questionando. A gente formou o fundo de fato ou vamos ter mais queda pela frente? É isso que eu vou discutir nesse vídeo logo depois da vinheta. Bom, pessoal, primeira coisa aqui, passando aqui no nosso livro de ofertas, né, é que ainda temos uma pressão compradora muito forte, não só institucional, mas dentro aí das corretoras, né? A Binance mostra que a gente tem várias ordens entre os 28.500 dólares e os 27.800, que sim, é a nossa zona verde que eu vou passar daqui a pouquinho. No vídeo de hoje eu vou passar um pouco mais sobre todo o cenário, eu vou falar mais sobre essa alta e tem alguns pontos importantes que estão me fazendo aí pensar se de fato a gente já achou um fundo ou a gente pode voltar a cair mais. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção é que ontem a gente fechou uma barra muito forte de rejeição de queda, né? Uma barra que faz com que a gente tenha uma região de suporte fortíssima, que é justamente essa aqui, olha só, a gente fechou com um volume acima da média, tudo bem que não foi um volume tão expressivo assim, mas a gente já está tendo um histórico aí de diminuição de liquidez nas corretoras, maior quantidade de carteiras que seguram Bitcoin, então sim, é um volume expressivo, certo? E a gente rompeu uma mínima, ou seja, a gente fez mais uma mínima para esse movimento e o mercado ele superou, certo? Então esse fechamento aqui, para mim, ele é muito promissor e ele mostra como que está forte o suporte aqui dos 28.500 dólares, que é a região onde a gente tem muita ordem de compra. Aqui, ó, o order book da Binance já resetou de novo, então vamos voltar aqui para o Tensor Charts. Olha só, muita ordem de compra entre os 28.500 e os 27.800 dólares. Ah, Arthur, mas por que que é essa zona entre os 28.000 e os 27, entre os 28.500 e os 27, ela é muito importante? Porque ela é a zona de Fibonacci que o mercado considera muito. Olha só, entre os 28.900, né, 29.000 dólares e a região dos 27, a gente tem a nossa zona verde. Agora o TradingView mudou as coisas de lugar, né? Nunca vi. Tá funcionando, por que que vai querer mudar, atualizar? Nossa senhora, velho, tá dando super certo. Mas enfim, essa zona verde ela é extremamente importante e é uma zona de interesse aqui das pessoas, que eu vinha falando há bastante tempo. E uma coisa que eu vinha falando não é se o preço ele vai vir para a zona verde, mas o quão dentro da zona verde vier. Se a gente tiver feito esse fundo aqui, é um cenário muito interessante e promissor. Até mesmo porque se a gente trouxer aqui no curtíssimo prazo e ver o que aconteceu nas vezes que a gente atingiu um fundo, a gente deixou um volume muito grande nesse fundo, certo? Tanto nessa barrinha quanto nessa barrinha aqui, o que mostra um interesse do mercado. Por que que isso aqui não, será que não está em escala logarítmica, Fibonacci? O que aconteceu aqui? Ah, pera aí que eu estou olhando errado, ó. São esses dois aqui, ó. Agora sim a gente tem um volume bem considerável, né? Nessa barrinha aqui e nessa barrinha aqui, olha só, são volumes enormes que mostram um interesse comprador do mercado, que justamente é dentro da nossa zona verde. O que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento, tá? Eu vou limpar a zona verde, vou limpar a Fibonacci, porque a gente tem um cenário muito interessante que pode estar acontecendo e o Bitcoin ele precisa confirmar esse cenário para a gente realmente estipular o fim da nossa correção. A gente tem uma possibilidade de formação de uma cunha descendente que foi rompida com o movimento de ontem, certo? Cunhas descendentes geralmente rompem para cima. E esse é o cenário que inclusive eu falei com o pessoal lá do grupo da mentoria. Se você não está na mentoria, olha o link aqui na descrição desse vídeo ou esse QR Code que aparece de tempos em tempos aqui embaixo da minha carinha, porque lá eu consigo manter o pessoal mais atualizado de uma forma mais urgente. Assim que a gente teve essa rejeição forte aqui do fundo, eu pensei o seguinte, galera, a gente fez um fundo com volume, perdemos esse fundo e não tivemos continuação. Cara, isso costuma ser um padrão muito comum no mercado, que é uma cunha descendente. Dentro das cunhas descendentes, a gente vai fazendo fundos e vai perdendo esses fundos sem continuação.
e ainda deixou um volume mostrando interesse comprador em uma forte região de suporte. Então, para a gente confirmar essa cunha ascendente, a gente precisaria fazer agora o pivô no gráfico de 4 horas. Ó. Rompemos os limites da cunha, deixamos uma vela bem forte de rejeição, então é extremamente necessário para o Bitcoin fechar acima dos 30 mil dólares, certo? Fazer esse pivôzão aqui e se manter acima dos 30k, porque aí provavelmente a gente vai confirmar os 28,8 como nosso fundo ascendente no gráfico semanal, certo? Isso mostra uma força compradora muito grande aqui e mostra uma rejeição da queda. Então seria extremamente importante para o Bitcoin. Se ele fizer isso, a gente pode ver ele subindo, que seria um movimento muito similar ao que ele fez há uns meses atrás, lá em junho. Olha só, se a gente fizer a mesma coisa aqui no gráfico, dá para perceber uma baita semelhança. Ele fez exatamente essa figura aqui, ó, de cunha descendente, e essa cunha descendente levou o Bitcoin a subir bastante. Então, se a gente pegar essa projeção, onde que fica as projeções aqui? Não é aqui. Cara, esse TradingView ele mudou tudo, cara. Então eu confesso que eu nem sei mais onde que ficam as coisas. Aqui, ó, projeção de padrão de barra, previsão. Eu acho que é essa aqui, ó. Não, não é essa aqui. Vamos tentar mais uma vez aqui, ó. Padrão de barra. Se a gente pegar justamente esse intervalo de alta e replicar ele mais ou menos para e replicar ele mais ou menos para cá, a gente vai ver que essa cunha ascendente poderia levar o Bitcoin lá na região próxima aos 34 mil dólares. Então, se a gente de fato confirmar esse rompimento dessa cunha ascendente e ter uma valorização baseada no que aconteceu historicamente, a gente poderia ver o Bitcoin lá nos 34 mil dólares, que ainda seria um cenário dentro do que a gente vem comentando. Lembra daquela cunha maior de todas que vem se formando lá desde 2022? Olha só ela aqui, ó. A gente ainda poderia estar dentro dela. Então a gente teria mais uma confirmação de que o Bitcoin estaria dentro desse padrão. Então a alta não seria invalidada, né? Essa alta que a gente está falando. A gente teria respeitado a zona verde, que a zona verde ela está aqui entre os 29 mil dólares e os 27 mil dólares. Então sim, o preço ele chegou aqui dentro dessa zona verde, que está mais ou menos aqui próxima à região das médias, formou uma cunha e a gente está vendo a cunha poder romper. Se ela romper, a gente pode sim estar vendo o Bitcoin lá próximo à região dos 34 mil dólares e que ainda assim se manteria dentro desse padrão, que é uma cunha agora ascendente e não descendente, que poderia fazer o Bitcoin passar por uma correção e ainda voltar aí para baixo dos 25 mil dólares, certo? Então a minha visão do Bitcoin agora para o curto prazo é o quão quão após o rompimento dessa cunha o preço vai conseguir puxar. Se ele não conseguir, eu acho que vai ser um sinal péssimo para o Bitcoin, certo? Porque aí sim, se ele não conseguir romper os 30 mil dólares, voltar para dentro dessa cunha e perder esse fundo, cara, significa que temos uma pressão compradora muito forte, porém os vendedores estão mais fortes ainda. E o que vai ditar isso, para fechar o nosso vídeo aqui, ele não se delongar muito, é justamente o sentimento, certo? Ao meu ver, a gente não está subindo tanto porque ainda temos 1,5 comprador para cada vendedor. O pessoal ainda está bullish com o Bitcoin, o pessoal ainda está comprado com o Bitcoin. Não tivemos um aumento tão expressivo assim no Open Interest, mesmo tendo essa queda aqui no Long Short Ratio. Então assim, o pessoal continua bastante comprado, tá? Toma muito cuidado com isso. Porque se a galera continuar otimista com o Bitcoin, a gente ainda meio que está na tendência de baixa, né? Por mais que a gente rompeu aqui no 4 horas, se a gente olhar o gráfico diário ele continua fazendo topos e fundos cada vez menores. Então se hoje a gente fechar uma barra com uma rejeição dessa aqui, olha só, muita sombra, fechar aqui nas mínimas, uma região de mínimas, e voltar o preço aqui para baixo dos 29 mil dólares, provavelmente essa região de suporte, por mais forte que ela seja, o gráfico e o mercado vai mostrar para a gente que a gente ainda tem muito vendedor. Então, resumindo, né, as considerações finais. Ainda temos a maioria comprada e talvez por isso a gente não esteja vendo tanta força do mercado para estar puxando aqui mais para cima, continuando esse movimento de alta. Então, a gente precisa
fazer esse pivô acima dos 30 mil dólares, tá? Esse pivô acima dos 30 mil dólares é o primeiro passo que o Bitcoin tem que fazer para encerrar a correção e dar como ponto de suporte aqui os 28.500 dólares. Caso isso aconteça, a gente tem uma probabilidade muito grande de testar aqui a região de máximas, 31, 32 mil dólares, e se romper, eu acredito que o Bitcoin pode chegar lá na casa dos 34, 35 mil dólares, se mantendo ainda assim dentro desse cenário maior, certo? Que é essa figura de cunha ascendente, que geralmente rompe para baixo. Então a gente teria uma oportunidade de venda, se o Bitcoin continuar subindo aqui próximo aos 35 mil dólares, para ter caixa para quando a gente romper essa cunha, que provavelmente a gente vai iniciar uma correção no gráfico mensal, a gente quer ter dinheiro para estar comprando Bitcoin aí próximo aos 25, próximo aos 20 mil dólares, quem sabe, tá? Então, a análise toda do Bitcoin é essa, e caso contrário, caso a gente não demonstre força e não rompa essa cunha, aí a gente vai voltar a olhar para a nossa zona verde e ver o quão dentro dessa zona verde o gráfico vai passar, tá? O preço ele vai passar. Porque se esse suporte, esse fundo importante que a gente formou e esse rompimento foi invalidado, acho que a situação fica um pouquinho mais complicada e a gente pode ter um rompimento dessa cunha maior aqui do gráfico semanal acontecendo, né, um pouquinho mais cedo do que a gente espera. Então, para isso, a gente precisa de uma estratégia para estar comprando Bitcoin. Então, se o preço continuar subindo, a gente vai ter uma oportunidade de venda para eventualmente ter dinheiro e pegar uma correção no mensal. Se o preço ele rejeitar esse movimento de alta e testar níveis mais baixos da nossa zona verde, aí a gente vai poder ter um rompimento prematuro dessa cunha ascendente que vem se formando desde 2022. Então, o vídeo de hoje foi esse, um pouquinho maior do que de costume, mas eu precisava passar todas as informações aqui para você ficar por dentro dos maiores cenários e probabilidades desse mercado cripto. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, isso é muito importante, isso ajuda aqui o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Me segue nas redes sociais, estão todas aqui em cima, se inscreve no canal. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo resto de semana e valeu, galera. Tamo junto.